Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do FacitaCast, o podcast oficial da Facita. E hoje estamos com uma convidada especial. Ela já foi ex-aluna da Facita e hoje ela trabalha na rede municipal de Itápolis, Simone Soares. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o Maicon, é uma alegria poder compartilhar toda a minha experiência. Eu sou a Simone. Faz 13 anos que eu estou como efetiva na área da educação na rede municipal de Itápolis. Fui aluna da Facita, em 2009 iniciei o curso, finalizando em 2011. Fiz pós-graduação aqui e é uma alegria poder estar aqui nesse momento, incentivar quem sabe outros a estarem aqui também nessa instituição. Simone, a gente agradece por você ter aceitado o convite e a intenção nossa hoje é com que você fale como foi sua experiência, como agregou na sua vida fazer a Facita, como foi a trajetória dentro da Facita. Eu sei que você passou por outra faculdade, começou, Então você pode até falar como que era a diferença, a questão de facilidade com o professor, porque a gente sabe que na Facita o contato é muito mais fácil do que uma faculdade que, uma faculdade fora que tenha seus milhares de alunos, E aqui, como sendo uma faculdade mais da região mesmo, com poucos alunos, tem esse contato mais fácil, E eu gostaria de saber, Simone, como que surgiu o interesse pela área da educação, Vamos falar mais profundo, assim, pedagogia, porque eu acredito que a educação ela abrange muito, Vamos falar mais específico de pedagogia, que eu sei que é a sua formação. O que me motivou a estar na educação, desde pequena, eu reunia as crianças, amigas de minha irmã, para poder dar aulas. Então, desde pequena, isso já me motivava, já era um desejo que eu tinha. Depois de grande, tive a oportunidade de iniciar uma faculdade em uma outra cidade, iniciei letras, mas por conta da viagem e por conta da dinâmica da faculdade, isso dificultou, esse interesse, esse desejo de continuar, dificultou um pouco. Na época, os professores não eram tão próximos, dava para perceber que esses professores nem atuavam, dentro da sala de aula, eram professores apenas de faculdade, e estar dentro da sala de aula é muito importante, No caso da pedagogia, já era algo que eu desejava também, Sempre trabalhei com crianças, então já era algo também que eu desejava. Num outro momento, eu tive a oportunidade de iniciar a pedagogia aqui na Facita, e confesso que no começo me senti até muito acolhida, Logo de início, os professores sempre próximos, os professores sempre receptivos, E teve professores que me marcaram desde o início, que até hoje trago isso na minha formação. Simone, e você indicaria a Facita e por quais os motivos? Bom, eu indico a Facita por conta dos professores já estarem atuando na área. E como eu já disse, isso faz todo o diferencial, Muitos professores, na época em que eu estava na faculdade, falavam de suas práticas, traziam as suas realidades, as dificuldades, e isso, pelo corpo docente, que hoje permanece, eles trazem toda essa vivência também. E quando nós somos alunos, nós não temos essa visão, Mas de como que é a educação, como que é estar numa sala de aula, estar na escola. Então, quando nós temos os professores que já estão na escola, faz total diferença, Isso engrandece a nossa formação. A gente acha que a teoria é difícil, mas a prática a gente vê que é muito mais, E teve algum professor ou uma disciplina que marcou sua trajetória aqui dentro da Facita? Na verdade, eu tenho 3 professores, São 3 professores que mudaram a maneira como eu olhava para mim mesmo enquanto aluno. Eu sempre tive algumas dificuldades com relação a estudar, eu ainda não tinha aprendido como estudar, e isso é comum às vezes nas nossas formações. Então, esses professores tornaram esse percurso muito mais suave, vamos dizer assim, eles facilitaram muito.
Por quê? Porque eles sempre entenderam, né, me ouviram e também apresentavam propostas para que eu pudesse evoluir enquanto aluna. Um desses professores, que eu até brinco, que é o meu amado doutor, é o professor Edson Bariani, né? Ele era professor de ética na época, né? E ele trouxe isso em suas falas, em alguns momentos, né? Reforçando o quanto eu era capaz, reforçando o que eu tinha que falar, né? Que isso seria muito bom para mim. E quando chegou lá no final, tanto que ele foi meu orientador depois, né, no TCC, e quando eu cheguei lá no final, na apresentação do TCC, ele falava: você era uma aluna no início e agora, depois do TCC, você é outra aluna, né? Ele mesmo falava, né, disso. Uma outra professora também, né, que fez toda a diferença na minha formação foi a professora Maria Helena e a professora Daniela Campos, né? Na época, por conta dos meus horários, eu trabalhava das 7 às 7, então era difícil. Então, elas sempre muito atenciosas, sempre me incentivando a participar mais das aulas, né? Então, isso para mim foi muito importante, né? Toda essa insegurança que a gente tem enquanto alunos, né? Foi mudando, né? Então, isso para mim fez toda a diferença. Bacana. E Simone, conta para nós, né, como que foi o seu caminho depois da sua formatura, até você conquistar o cargo hoje que você tem, né, que é um cargo público, e hoje você atua como coordenadora, né? Me conta como foi para chegar hoje aonde você está. Sim. Bom, depois que eu saí, né, teve um momento da formatura, que foi um momento de muita alegria, né? Eu passei por momentos de estudo, de dedicação, e já logo tive a oportunidade de iniciar no ensino fundamental no estado, né? E depois, logo em seguida, me efetivei na prefeitura na área da educação infantil. Quando eu iniciei a pedagogia, inclusive, a área da educação inclusiva era algo que me encantava, né? E eu até pensei no momento de estar atuando na área da educação inclusiva. No entanto, apareceu a oportunidade, prestei o concurso e consegui passar, e hoje estou como professora na educação infantil. Aí logo em seguida, depois que eu saí, fui fazer pós-graduação em alfabetização e letramento aqui mesmo na Facita. Foi uma formação que fez toda a diferença para mim também, né? Recomendo, inclusive, nós estarmos nos aprimorando nessa área, porque é muito importante. E logo em seguida iniciei a de psicomotricidade, mas por motivos particulares eu acabei não concluindo, fiz só o início mesmo. Passou um tempo e a área da psicomotricidade, ela me encantou. Fui fazer no Rio de Janeiro, me especializei na área da psicomotricidade educacional e clínica e consegui trazer isso para a minha prática. Então eu acredito que todas essas formações foram me ajudando a estar ocupando hoje a função de coordenadora pedagógica. Simone, e me fala como que a formação na Facita te preparou para esse papel de liderança que você tem hoje dentro da escola? Bom, primeiro com o incentivo dos professores, né? E também por ter todo esse conhecimento, né, que foi oferecido na questão da psicologia, que era uma área que eu já me interessava e é uma das que eu mais utilizo atualmente. Além de todo o conhecimento sobre educação infantil, além de todo o conhecimento sobre o alfabetizar, o alfaletrar, né, como dizia Magda Soares, a psicologia fez muita diferença, né? Eu me recordo que quando a minha professora na época, né, ela falava dessa proximidade da criança, as fases do desenvolvimento da criança, né, a gente não conseguia ver na prática, né? E hoje na coordenação pedagógica eu tenho que ver as fases do desenvolvimento da criança, eu tenho que saber como explicar isso para os pais, né? Falar sobre o que está faltando, o que eu preciso desenvolver com elas dentro da escola, o que eles precisam desenvolver com a criança também em casa, o que eles podem estar estimulando, né? Teve a formação, nós tivemos aula também.
Uma outra disciplina que fez também diferença na minha formação e hoje eu utilizo muito é a didática. É lógico que você vai aprimorando, você vai aprendendo coisas novas, mas a base é sempre importante, né? E isso fez muita diferença e hoje eu trago muitas falas da minha professora da época, né? Tive a oportunidade de receber bastante incentivo dela, então isso para mim atualmente faz toda a diferença, porque eu já tenho um olhar diferente de como acolher esse professor, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu tenho que acolher o aluno, eu tenho que acolher os pais, mas e o professor, né? Então, o acolher o professor é muito importante, você ouvir o professor é muito importante. Então, todas as falas que ela, né, daquela que eu trago dela da época faz diferença hoje na minha atuação como coordenadora. E Simone, o que você gostaria de ter escutado quando você era aluna e que hoje faz toda a diferença? Eu vou dizer o que eu gostaria mesmo de ter escutado. Que por mais que houvesse dificuldades, e é isso que eu sempre falo, né? Por mais que há dificuldades, nós temos sempre que olhar aquilo que é bom. Porque todo mundo tem algo bom para oferecer, toda escola tem algo bom para oferecer, e é isso que a gente tem que olhar, né? O que nós já temos, o que nós temos já que melhorar, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu gostaria que eles tivessem me falado assim, olha, vai ser difícil, mas continua. De alguns eu ouvi, mas esperava de outros também, né? Então, continua, firme, né? Segue aquilo que é correto, estuda, se dedica. Eu acredito que palavras como essa faz toda a diferença, porque nós sentimos segurança, né, do professor. Tive a oportunidade, sim, de ouvir, né, de alguns, mas de outros, essa segurança faria toda a diferença. E Simone, dá um conselho para aqueles alunos que estão começando a pedagogia agora. Bom, o conselho que eu dou para os alunos da pedagogia, mas não somente para alunos da pedagogia, é o estar decidido a melhorar, a estudar, a enfrentar todas as dificuldades, a estar sempre se aprimorando, principalmente na educação, né? Nós achamos que é algo linear, mas não é. A escola, ela é viva, né? Então tá como lá nos batimentos cardíacos, sobe e desce, tem os seus altos, tem os seus baixos, seus momentos baixos, tem os seus momentos de dificuldades, né? E todo mundo passa por isso. Então é algo que vocês têm que estar decidido dentro de vocês, eu vou fazer pedagogia, eu vou trabalhar na educação e vou enfrentar todas as dificuldades que aparecer. Mas é difícil lidar com alunos, né? Nós ouvimos muito isso, né? É difícil lidar com alunos elegíveis à educação especial. Calma, sempre podemos aprender, né? E eles estão aí, eles estão conquistando nossos corações, estão fazendo com que a gente evolua na questão da aprendizagem, na maneira como ensinar, né? Então, eu sempre digo a vocês, qualquer dificuldade que aparecer, enfrente-as, estudando, se dedicando, que eu tenho certeza que vai ser um ganho para todos. Bom, Simone, eu quero novamente agradecer por você ter aceitado o convite, né? Vindo falar um pouco sobre a sua trajetória, incentivar os alunos, né? Quem já está na faculdade, quem pensa, né, em começar a fazer a trajetória. Eu acho que nada é fácil. A gente se depara, né, com desafios na vida toda. Não é só no trabalho, na vida mesmo. Então eu acho que o foco mesmo é a gente persistir. Porque uma hora a gente consegue vencer na vida e a gente vê que tudo que passou valeu a pena. Quero agradecer novamente, muito obrigado. E pessoal, fiquem aí ligados para o próximo episódio. Simone, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e fico à disposição de todos, dos alunos, para uma conversa, para um bate-papo que possa acrescentar na formação de vocês. Fico à disposição da Facita para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço, até uma próxima. Até, tchau.